Valendo aqui, Charles Veras na área falando, bem-vindo ao Verta Creations, o seu canal de entretenimentos e assuntos diversos. Hoje eu lembrei de uma promessa que eu fiz para minha mãe, quando eu tinha 11 anos de idade. Eu prometi para minha mãe que eu seria poliglota. Um dia eu falei para ela que eu seria poliglota. Como desenrolou isso aí? Eu estava assistindo Jô Soares e o entrevistado perguntou para o Jô quantas línguas ele falava, né? Ele tinha comentário que falava alemão, tinha comentário que falava espanhol, italiano, inglês, e o entrevistado perguntou: quantas línguas você fala? Ele falou, se não me engano, o Jô falava 5 ou 6 idiomas. E aí o cara falou: caraca, você é poliglota. Eu escutei aquela palavra, era nova para mim. Eu perguntei para minha mãe: mãe, o que é poliglota? E aí minha mãe me explicou, falou: filho, a poliglota é quem fala mais de 4 idiomas. Eu falei: caraca, você o negócio vai sair um dia, hein, mano? A minha mãe falou assim: cara, você vai ter que estudar muito para ser poliglota. Eu falei: eu vou dar meu jeito. E aí hoje eu vejo que as escolas de inglês oferecem aí bastante curso, né? Falam que seus cursos que aprendem muito, mas será que aprende? Será que ensinam na escola de idiomas? Eles conseguem ensinar realmente? E se conseguem, em quanto tempo? E se tem esse tempo, qual que é o tempo que a escola considera hábil para que ela tenha lucro, além de garantir o que ela entregar o que ela prometeu para o cliente? O que garante, né? Será que se a escola de inglês, se você não aprender, o problema é você? Ou será que você não aprendeu, o problema está no método utilizado pela escola? Se você aprendeu a falar português, né, e a sua mãe te disse que você começou a falar por volta de um ano e 2 meses, 3, e ali lá pelos 5 anos tinha um vasto vocabulário, já se comunicava como uma criança normal, você consegue aprender inglês em 5 anos. Porque agora você sabe de algumas coisas que você não sabia quando você era criança. Porém, essa mesma sapiência que te facilita, te complica. Vou te explicar como. Quando eu tive uma banda punk, e durante 14 anos eu cantava em inglês nessa banda punk, porque eu achava que era mais fácil cantar em inglês. Eu achava que cantar em inglês era mais, sei lá, eu tinha menos vergonha. Talvez por eu mesmo não entender o que eu estava falando. E eu não entendia, e eu tinha uma amiga que ela morava na Califórnia na época, ela vinha para o Brasil 2 vezes por ano passar as férias na casa da mãe dela, e ela me ajudava com as letras. Eu escrevia um monte de letras, e essas letras, quando ela vinha, a gente meio que traduzia ali, meio mal e porcamente. Ela me ensinava a dicção ali, a fonética da palavra, e eu cantava aquilo. E você vê que coisa louca. Aquilo estava me preparando para algo mais tarde. E o que era esse algo? Depois que eu cantei durante anos essa banda punk em inglês, tentando estudar inglês, ler inglês e tentando saber o que era o que dentro da língua inglesa, eu concluí que eu não sabia nada de inglês. Aí eu peguei um CD, 3 CDs da Wizard, eu lembro até hoje, era do meu amigo Walter, o vulgo Balão. Ele me emprestou esses CDs e eu fiquei em casa ouvindo. E era um inglês muito americano. Hello, how are you? Era um inglês bem Welcome to USA, Welcome to United States. Então era um inglês limpo, claro, sem pressa. E eu fui decorando aquilo e me falaram que por falar inglês eu precisava ter decorado 2.000 palavras. 2 a 3.000 palavras, para depois então entrar para a gramática. Por que na escola, na 5ª série, eu não aprendi inglês? Porque a professora chegou no primeiro dia da aula, vamos aprender o verbo to be. Cara, aprender o verbo to be é igual eu chegar para uma criança que está aprendendo a falar e falar: eu vou te ensinar o passado, presente e futuro aqui, tá? Presente contínuo, passado, vou te ensinar pretérito imperfeito, vou te ensinar gerúndio, para uma criança que mal sabe falar. Aí está o erro das escolas antigamente. Hoje eu não sei como eles fazem, eu nunca frequentei uma escola, literalmente eu só usei disso, o material para alavancar as palavras que eu queria. E meio que funcionou, sou ali. E aí eu recebi um convite para trabalhar no exterior, e aí eu fui como cabeleireiro. Minha única tarefa para poder pegar o emprego era eu me comportar bem na imigração, passar pela imigração normalmente como turista, e uma vez dentro da Nova Zelândia eu aplicaria o visto de trabalho, né?
totalmente legal, entrei legalmente, fui visitar um amigo meu e falou: se você conseguir ficar aqui, se você conseguir entrar, você consegue o visto de trabalho, porque as regras da Nova Zelândia são muito mais simples do que as regras americanas e até de outros países ali do Canadá e até do norte da Europa. E qual que era a regra? Se o salão em questão, que eu fosse procurar um emprego, eu era cabeleireiro, ele tivesse feito durante 3 meses anúncios procurando profissionais, e se os profissionais não aparecessem, ele poderia contratar um imigrante. E quem era esse cara? Eu. Estava no lugar certo, na hora certa. Conheci um amigo chamado Rodrigo Balaminuti, muito grato aí pela força que ele me deu na época, né? Muito grato, que ele está bem, está lá até hoje na Nova Zelândia, mora lá, casado com uma americana, ou com uma kiwi, né? Uma neozelandesa, tem uma família linda, muito sucesso para eles. Ele me ajudou muito, me recebeu, me deixou na casa dele e me mostrou ali o caminho, né, das pedras para começar a falar inglês. Inglês. E qual que era esse caminho das pedras? Me jogou lá na fogueira. Primeiro dia fui atender uma cliente, eu decorei algumas frases, né, como How would you like your haircut today? Ó, saí assim, né? Eu nem sabia o que significava ao pé da letra isso. E eu falava para as clientes, eu ensaiei no espelho, cheguei lá e falava para a cliente: How would you like to get your haircut today? A cliente falava: I would like long a little bit, trimming on the ends. E ela começava a falar na língua deles lá, lembrando que não é o inglês americano, que eu ouvia no CD com calma, lembra? Guardou a informação que eu ouvia aquele CD com calma. How are you? A tia falava pra caramba, eu não conseguia entender bolufas. Aí eu, calm down, speak slowly, please. E eu decorar essas paradas. E aí, morando no exterior, tendo contato direto durante 8 a 12 horas por dia, lidando com clientes em situações que me envergonhavam às vezes, né? Me pediram para varrer o chão e eu não conseguia entender. Eu perguntei 6 vezes o que eu tinha que fazer, não. E aí a pessoa emputecida pegou a vassoura e varreu. E depois daquele dia que eu passei aquela vergonha, todo mundo ficou me olhando como se eu fosse um idiota, né? Eu olhei aquilo e falei: cara, era para varrer o chão, esse comando. Então eu comecei a entender que eu não podia mais traduzir as coisas. A pessoa falava, eu tinha que pegar a palavra, traduzir, digerir e devolver. Eu tinha que ouvir o que estava sendo dito e ver a ação que estava sendo feita e linkar essa fonética com essa ação e saber que isto é um comando para isto. E assim foi feito, e eu me caí de cabeça para estudar inglês, e em 6 meses eu estava já atendendo normalmente, sabendo tudo que se passava dentro do meu ambiente seguro de trabalho ali. Correto? Beleza. E a partir daí, em 6 meses eu adquiri o inglês avançado. Cada mês no exterior, nessa forma, 8 horas por dia, representa 1 ano de estudo praticamente no Brasil, até o 4º mês, 5º mês, né? Depois eles ficam equiparados ali, já não vale tanto. Então, até o 6º mês, parecia que eu tinha estudado já uns 5 anos ali, 4 ou 5 anos, numa escola aqui no Brasil. Eu tinha um inglês ok. Então, começou a me dar alguns problemas aí, né? Porque essa é a vantagem de se morar fora. Qual que era a desvantagem? Saudade de casa. Isso todo mundo tem, chama homesick em inglês. Isso é uma patologia até, uma saudade da sua terra natal. Os portugueses tinham muito isso. E isso realmente é um problema psicológico, que você fica com saudade de tudo. Até aquilo que você nem gostava aqui no Brasil, você tem saudade de tudo. E eu tinha saudade de casa. Mas, segundo o reggae, eu já era pai nessa época, eu queria levar minha filha para lá. Meu sonho era minha filha estudar e ser alfabetizada em inglês. Foi o que eu consegui fazer. Ela tinha 5 anos, ela foi alfabetizada em inglês. Ficou dos 5 aos 8 anos na Nova Zelândia. E eu fiz a minha parte na educação da minha filha com o pouco recurso que eu tinha. E aí eu comecei a ter esse convívio mais próximo. Minha filha foi para a escola, minha filha aprendeu inglês em 3 meses. Criança é surreal. Uma criança que vai para o exterior não precisa ter medo, porque ela vai aprender muito rápido a falar inglês. E aí, eu acredito, nessa experiência, eu fiquei 4 anos na Nova Zelândia. E aí eu passei pelo inglês avançado, inglês fluente e inglês muito fluente. E a galera que fala inglês fluente, que tem um estágio acima, que eles não sabem que é o inglês nativo. Esse inglês nativo você só consegue se você
nascer no local. Porque você não vai entender as piadas que te contam, porque você não consegue entender o porquê que X coisa é engraçado, se trata de um filme infantil que você não assistiu, que você não viu, que você não conviveu, brincadeiras que você não fez. Então não dá. O máximo dá para chegar a avançado e mega avançado, ou hiper avançado, super avançado, seja lá como você quiser chamar, né? Então, as vantagens de você ir morar fora é você conseguir aprender numa velocidade mais rápida. Depois disso, eu já tinha ido para o Peru, eu tinha contato com o espanhol, convivia na comunidade peruana. Espanhol é uma língua que não é fácil você dominar, mas você consegue pelo menos falar espanhol avançado. Se você conviver em países latinos, você vai falar fluente, mas avançado você consegue entender, não passa perrengue como eu passei quando cheguei lá. E depois eu fui para a Itália. E na Itália, quando eu estava na Itália, depois de um ano morando, né, eu trabalhava num cruzeiro, eu fui falar com uma argentina, falei espanhol, fui falar com uma americana, com um australiano, falei inglês, e fui falar com uma italiana, falei italiano. Aí a menina em português, a brasileira, perguntou, nossa, você vira e fala com as pessoas e no seu cérebro ele funciona como uma chave. Quando você detecta que aquela pessoa fala um idioma que você domina, você olhou para ela, o seu cérebro ele vira uma chave. Parece mentira, mas ele vira uma chave, você sabe que você tem que falar espanhol com aquela pessoa. Quando é inglês é a mesma coisa, quando é português é a mesma coisa. O que acontece? Fiquei anos fora, quando eu voltei para o Brasil, na padaria, eu esperava o cara me perguntar o que ele queria primeiro, porque chegava a ser desagradável eu falar com a pessoa e a pessoa falar, eu falar hi, não sai, o cérebro não vira a chave, você vê a pessoa, você não conhece ela, você não sabe que língua ela fala, a primeira que você vai falar é que você mais domina. Hi, e aí a pessoa fala, pois não, aí você fala, é português, e você solta. É sem querer, não é arrogância, isso realmente acontece. Aconteceu com a Luciana Gimenez num programa, lembro até hoje, o convidado falou alguma coisa pra ela, eu não sei que eu tava vendo Super Pop, tava vendo Super Pop porque eu maquiava as meninas do Super Pop quando eu era cabeleireiro, eu tava vendo Super Pop porque eu trabalhei, maquiei as meninas no programa, e aí a Luciana Gimenez falou, isso é tão awkward. Como é aquela palavra lá? Awkward. E não traduziu, cara. Ela simplesmente falou que aquilo era awkward e deixou o programa rolar. Ela esqueceu de explicar que awkward é constrangedor. Né? Mas você vê, ela é tão inserida, ela morou na Europa há muitos anos, na Inglaterra, foi lá que ela conheceu o Mick Jagger, e que ela fala 5 idiomas, se não me engano, a Luciana Gimenez, ela domina as 5 línguas. Então, isso acontece mesmo, né? Então, desvantagens de morar no exterior é realmente porque uma hora ou outra você vai sofrer xenofobia, você vai ser rechaçado. Quando a crise, qualquer crise financeira acontecer, as pessoas vão olhar para você como se você estivesse roubando algo delas, emprego, né, o network que você tem. Então isso vai acontecer com você também. Meia-noite 7 agora, eu posso sempre de madrugada, meu 8 até, nossa, estou com sono lascado. Então, foi desse jeito que aconteceu comigo, que eu me tornei poliglota, quando essa menina perguntou para mim, nossa, você fala vários idiomas, e eu falei para ela, sim, você é poliglota, né? Eu falei, é verdade, eu sou poliglota. E aí quando eu concluí essa frase, eu lembrei, eu sentado no sofá com a minha mãe, que Deus a tenha. Já perdi minha mãe fazem 27 anos, que Deus a tenha. E aí eu lembrei eu conversando com ela, falando assim, eu vou ser poliglota um dia. E ela dizendo, dá muito trabalho, tem que estudar muito. E eu disse que ia dar meu jeito. E eu dei meu jeito. Aos 36 anos de idade, consegui me comunicar com pessoas de 4 países diferentes, incluindo o meu. Né? No alemão e no francês eu não desenrolei, no alemão desisti, no francês estava indo bem e tive que parar porque voltei para o Brasil em 2013 e, cara, é fantástico. Então, se você quer aprender inglês, minha recomendação, não tenha medo de sair do Brasil. Sair do Brasil não é tão difícil. As pessoas têm um tabu, têm medo de sair daqui. Eu tinha 30 anos, eu já tinha minha filha, eu consegui levar minha filha na época para lá, a mãe dela também. Então nós moramos lá durante anos e voltamos para o Brasil, e aqui a vida desenrolou, tomou outro destino. Né, nossas vidas, a gente separou e cada um foi para um lado. Então, a minha situação era bem complicada na época, eu tinha pouco recurso financeiro e eu consegui fazer. Então, te aconselho, se você quer aprender inglês, se acha que vai fazer diferença na sua vida, que eu não sei nos dias de hoje, eu prefiro saber falar inglês do que usar aqueles aparelhinhos que traduzem já de forma automática. Mas se você quer ser uma pessoa mais interessante, né, além dos livros que você tem que ler, estuda um outro idioma. Vai para o inglês.
né? Depois vai para o italiano, vai para o espanhol, vai para o italiano, depois para o francês. Eu acho que esse é o caminho. Quanto mais línguas você aprende, mais você consegue desenrolar com mais facilidade. Esse foi o meu aprendizado no exterior, isso foi o que eu vim passar para vocês aqui hoje. Então estudem inglês se puderem, e quando forem para o exterior, façam um intercâmbio ou vão para trabalhar, para lavar louça, para fazer qualquer coisa em troca de um conhecimento que você não consegue. Eu vou falar de forma alguma, mas 98% das pessoas no Brasil não conseguem aprender inglês sem investir uma fortuna, né? Sem pagar bons professores nativos ou bons cursos. E outra coisa, ser muito interessado. Porque se você não é interessado em inglês, meu amigo, se você não gosta, não há profissional que faça. Meu nome é Charles Veras, esse é o canal Verta Creations. Eu vou deixar aqui na descrição o meu outro canal, que eu sempre posto vídeos motivacionais ali, de mentalidade, outras coisas, são vídeos mais elaborados e editados. Meu segundo canal, me siga nas redes sociais, Charles Veras, Charles com 2 L's, Veras com Z. Eu sou tatuador, então se você quer fazer uma tatuagem, chama que é nós. Charles Veras Tatu, também no Instagram, lá você conhece meus trabalhos. Vou deixar minhas redes todas aqui embaixo e se você quiser me siga, vamos conectar e vamos tentar evoluir junto aí. A internet está aqui para isso, tá bom? Um grande abraço, volto amanhã, Deus quiser. Bye, bye.